pregar uma palavra que Deus está colocando no meu coração já há 15 dias. Esses próximos domingos, começando de hoje, eu vou estar trazendo algumas mensagens bem doutrinárias para a igreja. Porque, não sei você, mas de 5 a 8 de junho, no Celebrando Pentecostes, eu quero ver o céu na terra. Eu quero olhar para você e ver em você anjo. Quero ver você fogo. Fogo. Fire, fire, fire. Fogo, fogo, fogo. Mas para a gente viver realmente dias de glórias, a gente precisa se preparar para esses dias. E dia 13 de abril começa, e é bem profético, porque é o dia da entrega da oferta, né? E a gente começa também 50 dias de jejum e oração de santificação. Só que a gente, na verdade, a partir do dia 13, toda a igreja está convocada. Então, todos os irmãos da Betel, que quer realmente viver dias de glória, dias de derramar de Deus na sua vida, de experiências profundas e poderosas com Deus, vai precisar de entrar nesse propósito. Mas hoje, à meia-noite, começa também o jejum de 21 dias, que vai emendar, na verdade, os 50 dias fica dentro dos 21 dias de jejum e oração em prol do renovo, que é um compromisso da intercessão, daqueles que vão ministrar. Porém, a gente também quer abrir para a igreja. Então, se você pode, já a partir de meia-noite de hoje, entrar no propósito de jejum, e os moldes tanto do jejum do renovo, quanto do Pentecostes, para o Pentecostes, você vai estabelecer o jejum que você entende ser o melhor para você, tirando uma refeição, 2 refeições. Se quiser fazer o jejum de Daniel, fique à vontade. No jejum do renovo, o evangelista Felipe postou lá na igreja, no grupo da igreja, cada semana vai ter uma maneira de jejuar. Se você quiser seguir aquele padrão ali, você também pode seguir e também pode reproduzir o mesmo padrão por 50 dias. Não há problema nenhum. Eu sempre vou dizer que nos propósitos de jejum e oração, o mais importante é o momento que você separa para buscar o Senhor. Então, se você vai entregar o café da manhã para Deus, ou o almoço, você precisa, nesse momento, que você tiraria para sentar e tomar um café ou almoçar, e dedicar esses minutos, ou esta hora, ao Senhor. Buscando Ele, orando, buscando por santificação. No caso, agora, já começando de hoje, pelo renovo. Quais são os propósitos que você vai orar pelo renovo? Para quem vai passar pelo renovo, para quem vai ministrar no renovo, pedir cobertura espiritual. E para quem está chegando aqui na igreja, ou talvez esteja visitando hoje pela primeira vez, o que é esse renovo? O renovo aqui é o nosso programa de cura e libertação. Ele é um retiro espiritual muito poderoso de Deus, porque nós vamos para um sítio e ficamos ali um final de semana sendo tratados pelo Senhor. E realmente, irmãos, é algo muito tremendo que Deus faz. E nós temos um slogan no Renovo, que é: o renovo que é levar você a ter um face a face. Realmente, quem já passou aqui por Renovo? Ó. Glória a Deus. Que bênção. Então é isso, você tem realmente o seu caráter transformado ali, e é tremendo o que Deus faz no renovo. E para esse renovo agora, que é no último final de semana de abril, já acabaram as vagas. Mas você já pode procurar o evangelista Jonathan, o mesmo aqui da Defesa Civil aqui, para você fazer a sua inscrição, ou conversa com o seu líder, com a sua líder, porque você já pode sinalizar ir no próximo. E nos últimos renovos tem acontecido de lá mesmo no renovo a gente já volta com a nova data. Então, até o dia do renovo a gente quer saber quantas pessoas já tem para ir, para poder
a gente já sai de lá com a nova data. E aí no domingo da chegada a gente já tem para anunciar para vocês quando será o próximo renovo. Nesse renovo de agora, nós estamos recebendo um grupo, ou famílias, vindo de Goiânia, vindo do Paraná e vindo de Saquarema, região dos Lagos. Pessoas que têm olhado para o nosso ministério como uma referência e têm nos acompanhado com a questão do avivamento e também têm se familiarizado com a maneira de conduzirmos o ministério. Então, eles querem estar também passando, porque também alguns são pastores e querem implantar nas suas igrejas. E lembrando que uma das missões que vamos fazer na Europa, agora em maio, é implantar o renovo na Espanha. Nós estamos indo com uma equipe, a princípio de 9 pessoas, implantar também o renovo na Espanha. E lá na Espanha já tem 40 pessoas inscritas, já com 10 pessoas na espera, e 5 nações diferentes estarão participando do renovo na Espanha. E então, assim, Deus está cumprindo as suas promessas sobre o nosso ministério, que isso aconteceria, e estamos vivendo estas promessas. Então, fazer parte dessa igreja é fazer parte dessas promessas. E eu sempre falo que Deus não quer apenas usar a mim e minha família, mas quer usar também os membros dessa igreja. E por isso que aqui é forja, né? Eu sempre falo isso, a Betel é forja, irmão. Se você quiser fazer parte mesmo dessa igreja, é forja. E de manhã aqui você viu como o negócio é sério, né? E tem um jovem que eu conheço de muitos anos, que está chegando, e no final do culto hoje de manhã eu falei assim: aí rapaz, tem certeza que quer vir para cá mesmo? Ele: não, quero. Eu falei: tá bom, né? Mas é isso. E aí, Deus tem falado muito ao meu coração algumas coisas, e eu quero pregar uma palavra nessa noite que não é comum, uma palavra comum de ser pregada domingo à noite. E é um desafio poder pregar também. E eu sei que você vai ser abençoado com esta palavra. É uma palavra muito doutrinária, e que você então esteja atento a tudo aquilo que Deus vai falar aqui por meio da sua palavra, através da minha boca, porque Deus quer fazer coisas maiores, extraordinárias na minha vida, na sua vida, nesse lugar, mas a gente precisa ser realmente lapidado pelo Espírito Santo. E essa mensagem de hoje é uma mensagem de lapidação, realmente de tirar carrapicho, uma mensagem para você realmente se autoavaliar e entender que esse assunto é muito sério. Amém? Então abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu vou ler uma vez, e quando eu falar igreja, vocês vão ler também, tá bom? Então mantenha o texto nesse versículo. Quando eu falar igreja, é este texto que nós vamos ler, tá bom? Ok? Assim diz o Senhor através de sua santa palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja. Senhor, nós queremos te engrandecer mais uma vez. Eu quero louvar o teu nome, Senhor Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante para do que espada alguma de 2 gumes, penetra, Pai, até a divisão da alma e espírito, e discerne, Pai, pensamentos e intenção do coração. Pai, que esta palavra, ela possa ser como uma sonda em nós, começando por mim que estarei pregando. Que esta palavra, Senhor Deus, nos confronte para nos tornar um filho, uma filha melhor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que a nossa mente, o nosso coração esteja sensível à tua voz e desejoso de receber deste alimento. Pai, que toda investida do inferno contra a pregação desta palavra, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, e que o Senhor faça proezas por meio dela. Que haja avivamento no meio do seu povo, que haja conserto, que haja, Senhor Deus, realmente um quebrantamento no final desta palavra,
e que um poderoso avivamento, Pai, continue sendo alimentado sobre esta casa. Pai, nós queremos realmente ver o céu na terra no Pentecostes. E eu sei que essa palavra vai nos ajudar, Senhor Deus, na preparação daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nesses dias. Graças te dou por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: o pecado mata. Diga para quem está do seu lado: o pecado mata. Fala, e leve isso a sério. Fala, porque tem muita gente que não está levando. Amém, amados? O pecado mata. E a base bíblica você acabou de ler. O salário do pecado é a morte. Então o pecado mata. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que todo cristão, ele sabe disso. Ele sabe que o pecado mata. Mas eu tenho as minhas dúvidas de que todos tenham consciência disso. Então a pergunta retórica é: você sabe, mas você tem consciência disto? Porque a maneira que eu e você estamos vivendo o cristianismo é que prova se temos consciência ou não. E nós precisamos nessa noite aproveitar essa oportunidade, irmãos, que Deus está nos dando de meditarmos sobre este assunto, para aferirmos, para sabermos como estamos vivendo a vida cristã. Na Bíblia, a consciência é a capacidade de discernir entre o bem e o mal, e a relação pessoal com Deus. É um guia interno que ajuda os cristãos a viverem de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então, quem tem consciência de que o pecado mata, não vai mais viver para o pecado. Amém, irmãos? Amém. Nós, como cristãos, nós não podemos mais compactuar com pecado nenhum. Isso é muito importante. A consciência moral, o pecado fere a consciência. Quando fala de consciência moral, o pecado fere a consciência, mas uma vida de pecado distorce a consciência e a deixa insensível. Então você precisa ter consciência moral, para que a tua consciência não seja sabotada pelo pecado. E aí, irmãos, como eu falei, a impressão que eu tenho é que não há uma consciência. E eu falo no geral, pelo nível de pecado que a gente tem visto acontecer na igreja. E para que você entenda que o negócio está grave, a coisa está tão grave a nível de pecado na igreja, que estamos tendo muitos escândalos de líderes. Aqueles que deveriam ser os nossos exemplos. Você olha para mim como pastor dessa igreja e você espera de mim o exemplo. Não adianta eu pregar o que eu estou pregando, mas quando você olha para mim, você diz: ele é hipócrita, porque ele está pregando o que ele não vive. Por isso que eu disse que é um desafio pregar o que eu estou pregando. E muitos pastores não querem pregar. E te digo mais: tomara que essa palavra te constranja, porque a mim está me constrangendo. Desde que o Espírito Santo está ministrando ao meu espírito para pregá-la nesta noite, eu estou sendo constrangido. Mas não é um constrangimento para humilhação, não é um constrangimento para te deixar mal, não. É um constrangimento no sentido de olhar para nós mesmos e falar: Senhor, como está a minha caminhada contigo? É um constrangimento para gerar em nós o sentimento que vemos no salmista,
Quando ele no Salmo 139, ele vai dizer: Senhor, sonda-me e me conhece. E ele diz, é ter a coragem de dizer o que ele disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque só ele, irmãos, tem o poder de sondar os nossos corações. E a palavra sondar ali, a profundidade desta palavra sondar no hebraico, ela dá a ideia daquele aparelho, daquele canozinho que você ingere quando você vai fazer endoscopia. A ideia é a mesma do instrumento que fazemos endoscopia, que sonda, vai lá, olha, investiga e tira lá um pedaço do nosso estômago para saber se tem alguma bactéria. Será que nessa noite tem alguém nesta casa ouvindo já essa palavra já de início e podendo falar e reagir a esta palavra e dizer: Espírito Santo, eu quero, assim como Davi, ele orou, como o salmista orou a ti, dizendo: sonda-me. Eu declaro para o Senhor nesta noite: sonda-me, Senhor, porque eu quero ver a tua glória, eu quero sentir a tua presença, eu quero ter experiências profundas contigo, eu quero me preparar para os dias de Pentecostes. Eu não estou dizendo que você vai viver experiência só lá, não. Lá serão dias específicos, dias de encontro de Deus com o seu povo, mas a verdade é que se você começar a colocar em prática aquilo que Deus já está começando a tratar contigo nesta noite, é possível que esta semana ainda você tenha uma experiência que você nunca teve com Deus. Não seja um crente conformado, não seja um crente religioso. Eu falei de manhã e repito nessa noite: o nosso Deus é uma fonte inesgotável, Ele é a fonte das águas vivas, Ele sempre tem porção nova, Ele sempre tem uma dose nova, Ele sempre tem vinho novo e tem óleo fresco. Ah, você não entendeu não? Ele sempre tem vinho novo e óleo fresco para derramar sobre as nossas cabeças. Mas Ele interage com quem interage com Ele. É por isso que eu vivo ensinando para você: reaja ao altar, reaja à voz profética, porque não é só ouvir, mas é ouvir, deixar a palavra entrar e encarnar em você, impregnar em você e reagir à sua carne, reagir às suas emoções e poder dizer: Senhor, sonda-me e me conhece. Oh, rabacharacatarabadarabachá, ramanarabandocourebede carabachuri catarabadara. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Quando se trata de consciência, precisamos ter uma consciência cristã e não mundana. E a consciência cristã é moldada pela fé, pela experiência espiritual e pelo entendimento das Escrituras. Se você não deixar a palavra gerar fé no seu coração, se você não estiver disposto a viver experiências espirituais com o Senhor, com o Espírito Santo, se você não deixar que as Escrituras Sagradas, elas entrem na sua mente, no seu intelecto, no seu entendimento e trabalhe da maneira que Deus quer, você nunca vai ter uma consciência cristã. E aí, amados, não adianta só você saber que o pecado mata, não adianta só declarar que o pecado mata, porque não é só o saber, mas é quando eu tenho a informação e deixo a informação me transformar. E quando se trata da palavra de Deus, tem um diferencial de qualquer outro conhecimento que você possa ter. Ele vem junto com o poder de Deus, que investiga todas as coisas em nós, que mexe. Esse texto que eu li orando, ou melhor, recitei orando,
porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, juntas e medulas. Esta é a palavra do Senhor. Eu te garanto que se eu e você deixarmos esta palavra entrar dentro de nós, da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso coração, e deixarmos ela fazer o querer de Deus em nós, grandes coisas nós vamos experimentar da parte de Deus. É inegável que há algo de errado com a igreja cristã evangélica moderna. Eu confesso para você que essa palavra moderna ficou me incomodando quando eu estava preparando um sermão. Mas eu gostei que ela ficou me incomodando, porque essa palavra, eu quis mudar ela algumas vezes. Eu vou mudar, eu vou botar a igreja cristã evangélica brasileira. Mas eu percebi que aquele incômodo tinha um propósito. Sabe por quê, irmãos? Esse papo aí de modernidade tá denegrindo aquilo que é de Deus. Então a gente tem que ser confrontado como igreja moderna. A gente pode ser uma igreja moderna sim, irmãos, não há problema nenhum de ser uma igreja moderna, desde que como igreja moderna a gente não abandone os princípios e valores elementares da palavra de Deus. O avivamento que está sobre nós não é apenas para experimentarmos o extraordinário, o sobrenatural, mas sobretudo é para moldar o nosso caráter. Todos nós que confessamos a fé em Cristo Jesus, que nos consideramos herdeiros da reforma protestante, porque a partir da reforma, a igreja cristã mundial, ela começa a viver um novo tempo. Todos que se consideram herdeiros dessa reforma protestante, temos críticas a fazer sobre muitos rumos tomados pela igreja evangélica nos nossos dias. E isso me faz lembrar, irmãos, do ano de 2020, quando o Senhor nos revelou que era o ano do governo de Deus. Eu fiquei assustado com Deus, e olha que o avivamento ainda não tinha rompido, porque a palavra para 2020 veio em 2019, depois de agosto, ali, setembro, depois do aniversário da igreja. E quando eu perguntava, Senhor, por que o Senhor quer que eu fale do teu governo? E aí o Espírito Santo me deu uma resposta, irmãos, também que foi desconfortável para ouvir a resposta, porque choca. E o Espírito Santo falou assim: há muito tempo eu deixei de ser o Senhor da minha igreja. Eu tenho sido apenas o Salvador dela. E eu fiquei incomodado, porque como assim? Tu és soberano. O Senhor é soberano. Que papo é esse de que o Senhor perdeu o senhorio da igreja? O Senhor é soberano. Mas o Espírito Santo ministra: eu sou soberano, mas eles não querem se submeter ao soberano. Não existe Deus igual ao nosso Deus. Os outros que se consideram deuses, quem os serve na pressão, no medo. Aqui não, irmãos. Aqui a postura desse Deus é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ele é soberano, ele é o Senhor do universo, mas ele só vai entrar na sua vida se você quiser. Assim como ele não vai te condenar, mas as suas ações te condenarão. Não ponha na conta dele no final, porque ele não te obrigou a servi-lo, como também não te mandou pecar. Sustenta. Se você decidir que ele não é o teu Senhor, que ele não é o teu Salvador, que você não quer viver de acordo com a palavra dele, com os princípios dele, não tem problema. Mas no final, não põe na conta dele. A responsabilidade é sua.
E mais ainda a partir de hoje que você está ouvindo esta palavra, porque Ele está sendo claro com você aqui nessa noite. Ele não te obriga. Mas se você quiser servi-lo, existe um padrão, existem princípios e valores inegociáveis. Inegociáveis. Então o Senhor falava comigo sobre o ano do governo dele, onde Ele me levou a refletir na história da igreja cristã evangélica, e eu pude discernir o quanto ela perdeu a sua essência, o quanto ela se distanciou da sã doutrina, da doutrina da sua palavra, da palavra do Senhor, e o quanto, escute isso aqui, e o quanto ela relativizou o pecado. A igreja, há muitos anos já, recebe uma investida de Satanás, para levá-la a relativizar o pecado. Ah, não é bem assim não, né? Ah, o tempo já passou. Ah, não, é pecado para você, para mim não é. Ei, meu irmão, não é assim não que funciona não. Você está pensando que o reino de Deus é bagunça? Não é bagunça não. Eu também não me canso de ensinar nesta casa que reino que se preze e que presta, ele tem princípios, ele tem valores, ele tem direitos, ele tem deveres, ele tem um rei, ele tem súditos, senão não é reino, senão é anarquia, é bagunça. E se tem uma coisa, irmãos, que o reino de Deus não é bagunça. Ele não é bagunça, ele não é bagunça. Ela se distanciou dessa doutrina, ela relativizou o pecado, perdendo assim a sua identidade cristocêntrica. É por isso que vocês também me veem aqui há anos, mudando a sua mente no bom sentido, porque os cultos da igreja, as pessoas passaram a vir para a igreja, Ian, para o seu bel prazer, Pablo. As pessoas não estavam mais vindo para a igreja para levantar um altar de adoração, o que vive e reina para todo sempre. Ela estava vindo para o culto para o seu bel prazer. Eu vou buscar uma bênção, eu vou buscar pelo meu casamento, eu vou buscar por uma porta de emprego, eu vou buscar por prosperidade. Ei, isso não é reino de Deus. No reino de Deus o princípio é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No reino de Deus se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que vos tenho dito e mandado, todas estas bênçãos te seguirão. Foca o reino, que você vai ver as bênçãos te seguindo. Foca viver a sua vida para Deus, que você vai viver o extraordinário em todos os aspectos, porque Ele cuida de nós. E quando Ele disse que deve buscar primeiro o reino, Ele falou para os discípulos: não andeis ansiosos pelo que andeis de comer ou vestir. Olha os lírios do campo, eles não fazem nada para se vestir, mas eu os visto. Eu alimento os pássaros. Eles não trabalham, mas eu os alimento. Ele nos sustenta. É só darmos prioridade ao reino dele. Eu acredito, irmãos, que você vai sair daqui hoje revendo o teu conceito de cristianismo. Duas uma. Ou você vai entrar neste cristianismo evangelical, moderno, brasileiro, que não tem nada a ver com Deus, ou você vai mudar de postura e falar: não, eu quero viver um evangelho verdadeiro, genuíno, um evangelho de poder, um evangelho de transformação, um evangelho de caráter, um evangelho onde tudo acontece da maneira correta. Porque a igreja perdeu a sua identidade.
Antigamente, um cristão trabalhar numa empresa era um motivo de alegria para o patrão. Ah, ele é crente, upa, então ele tem um funcionário exemplar. Hoje eles fazem vergonha. Muitos fazem vergonha. Antigamente, um pastor ter uma conta numa igreja, a igreja ter uma conta no banco e o pastor administrar, era bom para os bancos, porque os bancos saberiam que o que a igreja precisasse, se eles liberassem, os linhas de crédito, no final ia estar tudo pago. Mas não foi isso que aconteceu. Você sabia que hoje, para uma igreja abrir uma conta num banco, eles rejeitam, eles quase não fazem? Você sabia disso? Você sabia que se eu tiver que comprar um carro, eu não posso dizer que eu sou pastor? Eu tenho que usar minha profissão antiga, dizer que eu sou representante comercial, embora não seja mais? Claro que hoje eu falo, não quero nem saber. Eu falo, se não der certo, não der, Deus é comigo. Mas eu estou dizendo que essa é a questão. Que bonito, né, para a igreja de Jesus? E eu me lembro que na pandemia, essa igreja não tinha conta bancária ainda, porque não tinha nem necessidade de ter também. As entradas não tinham uma necessidade de ter uma conta bancária. Mas veio a pandemia e teve uma necessidade. E eu fui parar no Santander. Preciso falar com o senhor, falei com o gerente. Ele, pois não, eu expliquei a situação. A nossa igreja não tem conta. E eu preciso abrir uma conta para a igreja. Aí, documento. Aí, entreguei os documentos. Passei. Onde é a igreja? Em tal lugar. Posso ir lá visitar? Pode. Vou marcar dieta para visitar a igreja. Tá? Marcou. Isso quando começou já as coisas a funcionar, né? Mesmo com aquela restrição, mas voltou tudo a funcionar. Aí ele veio aqui, conheceu a igreja, total. Aí me chamou para ir no banco de novo, para fazer a conta. Ele olhou assim para mim e falou assim: rapaz, eu posso falar um negócio? Eu falei: pode. Eu há 20 anos trabalho em banco, como gerente. Todas as vezes que ia uma igreja fazer conta, eu não queria nem atender o pastor, nem ninguém. 20 anos de banco, eu nunca abri conta para igreja nenhuma. Quando vinha para minha mão, eu não abria conta. Mas eu não sei por que quando tu veio falar comigo, eu senti uma vontade de fazer a da tua igreja. Olha a responsabilidade, irmãos. E eu disse com muito temor e tremor o que eu vou dizer para você. Eu disse para ele: eu quero que o senhor saiba que ainda existem igrejas e pastores sérios nessa nação. E o que depender de mim, eu farei de tudo para não ser mais uma igreja e mais um pastor que vai envergonhar o nome do Senhor Jesus. E desde 2020 nós temos a conta no Santander. E para a glória de Deus, com nenhum tipo de problema, irmãos. Porque a igreja perdeu a sua essência. Perdeu a sua centralidade em Cristo Jesus. Por causa de quê? Do pecado. O pecado. E nesse tempo de 2020, quando o avivamento rompeu aqui nessa casa, se tem uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, foi ele ter dito que o principal propósito era restaurar o caráter da igreja. Se você não estiver tendo o seu caráter transformado, você deve ter vergonha de dizer que está vivendo um avivamento. Eu não estou dizendo ter um caráter transformado na plenitude, porque isso só na eternidade, mas eu digo de você mudar de postura, de você realmente construir um caráter onde as pessoas comecem a dizer pelas suas ações, pelas suas atitudes, que está havendo mudança na sua vida. Eu não estou dizendo de você às vezes falhar, porque quando a gente se torna crente em Jesus, a gente não deixa de ser pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores. Nós apenas deixamos de ser escravos do pecado. É diferente. Você não vive mais pecando. Tem que haver diferença. Então, se você está dentro da igreja e continua com as mesmas práticas do passado, não houve conversão. Houve convencimento. Mas é noite de você correr atrás do prejuízo e aceitar Jesus de verdade.
deixar o Espírito Santo moldar o seu caráter. Amém, igreja? Deus quer levar a sua igreja de volta à essência. Então, uma igreja que quer viver avivamento, que está vivendo avivamento e quer manter-se em avivamento, ela tem que pregar contra o pecado. Eu não posso, irmãos, por causa dos pecados que cometo, porque não sou perfeito, ter medo de pregar contra o pecado. Pelo contrário, esta palavra tem que me constranger. É por esta razão que nesta noite, irmãos, então eu quero tratar da doutrina do pecado nesta casa. E se tem um assunto que precisa voltar para os púlpitos das igrejas, se tem um assunto que tem que voltar para os púlpitos das igrejas, é o assunto sobre o pecado. As igrejas voltarem a pregar sobre o pecado. O avivamento nacional para a nossa nação só depende de um arrependimento genuíno da igreja. A igreja, irmãos, no seu geral, a sua maioria está corrompida, os crentes estão corrompidos, e nós, como igreja de Jesus, que estamos tendo esse alerta, nós precisamos ser parte dessa transformação que Ele já está fazendo na nossa nação. Amém, queridos? Você se permite ser transformado pelo Espírito Santo? Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado está impedindo o poder de Deus de romper e de fluir nas igrejas, na vida dos cristãos. Por esta razão, há poucas conversões, reconciliações, verdadeiro arrependimento, libertações, curas e milagres. Devido a este cenário, muitas igrejas estão morrendo, precisando urgentemente viver um poderoso avivamento. E olha que nesses 5 anos estamos vivendo ainda gotas de avivamento. Eu creio que Deus tem muito mais, irmãos. Isso vai depender muito de nós do que do próprio Espírito Santo. Ele está aqui para derramar, para encher. Agora Ele quer saber o seguinte: como que nós estamos? Como que nós estamos vivendo esse cristianismo? Como que estamos reagindo? Porque se nós dissermos que estamos cheios do Espírito Santo, ao mesmo tempo nós não podemos ficar cometendo pecados como muitos têm cometido. A palavra pecado vem do grego hamartia, que quer dizer errar o alvo. Todo comportamento humano que não é pautado na palavra de Deus é considerado pecaminoso, não importa o quão inocente sua conduta possa ser. O quanto importa se socialmente você é aceitável. O pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. É tudo aquilo que separa o homem de Deus. É por isso que nós precisamos continuar também dizendo que a Bíblia Sagrada, esta Bíblia que ainda temos aí, que não está atualizada, que não está aí influenciada pela inteligência artificial, que eu já alertei vocês, que já existe um projeto da inteligência artificial, escrever uma Bíblia excluindo tudo aquilo que as ideologias satânicas desse tempo estão dizendo que não é bem assim. Você que tem uma Bíblia física, guarda, não despreza a sua Bíblia física, porque o plano de Satanás é deturpar a palavra, é acabar com a palavra de Deus, para que as próximas gerações sejam gerações totalmente desfiguradas do caráter de Deus. E nós, queridos, temos uma responsabilidade muito grande, Alexandre. Nós estamos dentro de um limiar, nós estamos dentro de um tempo muito crucial, porque eu creio que nós estamos nos últimos dias, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Com tudo isso, nós não podemos ser a geração do arrebatamento. E se não formos?
Qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? Porque eu senti, eu aferi biblicamente, olhar os sinais e declarar que estamos nos últimos dias, acredito que isso é consenso no meio cristão hoje. Mas pode passar a minha geração sem que Jesus volte? Sim, porque o dia e a hora ninguém sabe. E se não for a minha geração, a pergunta é: qual o legado, como igreja de Jesus, estamos deixando para a próxima geração? Uma igreja que o pecado vai proliferar, vai dominar, ou uma igreja que vai resistir o pecado, que vai resistir ainda que passe por perseguição, ainda que seja levado para ser morto, morta, porque não abre mão dos princípios? Qual é o legado que a gente vai deixar? As nossas crianças que estão aqui, ali no espaço infantil, qual o evangelho eles vão herdar? Esse evangeliquez aí que a gente já conhece, que Deus está fora dele, não está habitando no meio dele? Ou um evangelho que a gente vai falar: não, Senhor, a gente quer voltar ao início, a gente quer restaurar todas as coisas, a gente quer viver um poderoso avivamento genuíno, aonde, se a minha geração não experimentar o arrebatamento, os meus filhos, os meus netos, eles vão manter o evangelho genuíno, ainda que pague um preço maior do que o nosso, e eles vão passar de geração a geração a essência da sua palavra. Fala comigo. Neste contexto, nós cristãos modernos, viu? Nós cristãos modernos, da atualidade, precisamos aprender que a palavra de Deus não mudou. Ainda, pelo menos. E quando eu falo ainda, não por mim, não pela igreja, mas pelo que já falei. Portanto, pecado é pecado. E ele mata. Ele mata. E condena o homem eternamente. Não tem meio termo. Essa fala de que as coisas mudaram, estamos no século 21, a Bíblia precisa ser atualizada. E aí o mais triste é você ver alguém de dentro da igreja cristã, ou se dizendo ser cristão, dizer, um teólogo, pastor de uma igreja, dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Vai para o inferno. Vai para o inferno, irmãos. O Senhor está julgando. Irmãos, para com esse negócio. Vamos nos amadurecer, irmãos. Não existe meio termo no reino de Deus. Não existe, irmãos. Sai dessa ideologia mundana e satânica. Sai. Tudo que o diabo quer é que você não se posicione. Tudo que o diabo quer é que ele fale as mentiras dele e você acate as mentiras dele. A Bíblia diz: ai daquele que tirar uma vírgula, um tio da minha palavra. A palavra de Deus diz isso, o próprio Senhor disse isso, usando homens inspirados. E a palavra para estes que está lá em Jeremias 23, não é brincadeira. Ai dos meus pastores, aliás, dos meus não. Ai dos pastores que procuram desviar as minhas ovelhas, diz o Senhor. E quem está falando não é um pastor de uma igreja, não, é o supremo pastor. Ai dos pastores que fizerem desviar as minhas ovelhas. Então a gente não pode romantizar, irmãos, as coisas. Sabe por que a igreja virou uma bagunça? Sabe por que o pecado está proliferando? Sabe por que a coisa está desenfreada dentro da igreja? Por causa de falta de postura de liderança que não prega sobre o pecado, não prega sobre salvação, não prega sobre sacrifício, não prega sobre o inferno. Que se você não viver uma vida para Cristo, se você não viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, você vai para o inferno. E quando eu falo que o pecado mata, esta é a condenação. Quando ele fala assim, o salário do pecado é a morte. Ele está falando de morte eterna. Ele está falando de condenação eterna. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Em João 5,24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida.
Este é o verdadeiro evangelho. É este evangelho que nós precisamos pregar novamente nos púlpitos das igrejas. E aí quando a igreja começar, Michel, a pregar mais sobre isso, aí a glória vai vir, o poder vai vir, a presença vai vir. Por quê? Porque ele vai encontrar uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja que está procurando fazer a sua vontade. Aleluia. Meu Deus, eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Eu sei que é uma mensagem forte, uma mensagem confrontadora, mas eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. E eu não estou usando isso como gatilho psicológico, não. Eu estou falando a verdade, eu estou sentindo muita presença de Deus. A palavra de Deus não mudou. Pecado é pecado, ele mata, ele condena o homem eternamente. Não tem meio termo. Essa coisa de século 21, de que não é bem assim, isso é um argumento satânico, irmãos. E o fundamento bíblico, sabe qual é o fundamento bíblico? É o que está escrito em Isaías 40, 7, 8. Digam comigo, repitam comigo assim, ó. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O povo é erva. Diga de novo, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus, permanece eternamente. Você pode aplaudir ao Senhor? O que Deus está dizendo é: os ciclos das plantações vêm e passam, e assim é o homem nasce e morre, passa, mas as minhas palavras se mantêm. Ela é imutável, ela não muda. Amados, pode vir séculos, pode vir culturas, podem vir o que for, mas a palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus. E nós precisamos levantar essa bandeira que a palavra de Deus é viva, é eficaz, que a palavra de Deus ela é inerrante, que a palavra de Deus é a única que pode nos dar o norte para nossas vidas. E aprofundando mais sobre o assunto, a origem do pecado. Tudo começa com a rebelião de Satanás. Ezequiel 28, de 14 a 28, você vai encontrar que o pecado começa com Satanás, pela rebelião de Satanás. No homem, originou-se no Éden, como você já sabe, capítulo 3, versículos de 1 a 7, em Gênesis. Lá você encontra o registro de onde começou o pecado na humanidade. Devido ao pecado de Adão e Eva, toda a humanidade sofreu grandes transformações, distanciando-se de Deus e do seu plano original. E por causa do pecado de Adão, veio a universalidade do pecado. Devido ao pecado de Adão, por consequência, todos somos por natureza pecadores, inclinados à prática do mal. Nós somos contaminados pelo pecado de Adão. Toda a raça humana está contaminada pelo pecado e automaticamente morta espiritualmente. Tanto que das referências bíblicas que eu tenho aqui registrado aqui na palavra, eu quero destacar um que é muito conhecido também, que é a declaração de Davi quando está confessando o seu pecado, que havia cometido de adultério. Ele diz assim, olha: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmos 51, 5. Então essa declaração de Davi mostra sobre a universalidade do pecado, ou seja, por causa de Adão, todos nós pecamos. A nossa raça foi contaminada. Por quê? Porque nós, o nosso DNA começa a partir de Adão. Todos temos em nós a contaminação do pecado, mas pecamos ativamente quando chegamos à capacidade voluntária de pecar. Ao pecar, o homem rejeita a vontade de Deus em favor de sua própria vontade. Então, nós estamos contaminados pelo pecado, mas quando há em nós
uma capacidade voluntária de pecar. Ou seja, eu vou pecar, eu sei que eu vou pecar, eu quero pecar, eu quero pecar, eu quero pecar. Eu gosto do pecado, eu vou. Quando a gente pratica pecados com uma consciência de pecado, com a vontade de pecar, sabendo que vai pecar e não está nem aí porque vai pecar, ele está dizendo, nesse momento, você está rejeitando a vontade de Deus para a sua vida e vivendo dissolutamente, não de acordo com a vontade de Deus, mas com a vontade, sua própria vontade. Em terceiro lugar, e aqui eu quero, aqui que o negócio vai ficar bom, irmãos. Aqui que o negócio vai ficar bom. Em terceiro lugar, diga assim: não há pecadinho e nem pecadão. Aqui que eu quero mexer com você. A ideia de que existem pecadinhos e pecadões é uma invenção humana, se não é de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados são graves e que aqueles que os praticam não herdarão o reino de Deus, tá? Aqueles que as praticam, porque se subentende que um novo convertido, uma nova criatura em Cristo Jesus, não mais vive praticando o pecado. Ele luta contra. E aí algumas frases, alguns ditos populares que são interessantes. Aliás, esse aqui não é nem um dito, mas uma maneira de você pensar. Uma pergunta que eu vou fazer, mas não precisa responder para mim. Quem morre mais? Quem cai do 20º andar ou do 40º andar? Quem morre mais? E aí eu botei assim: que papo é esse de morrer mais? Isso não existe. Se alguém cair de ambos os andares, vai ter o mesmo resultado. Morreu. Porque fala sério, se alguém cair do 20º andar ou do 40º andar e não morrer, meu irmão, é milagre. Aliás, irmão, você viu lá no terremoto lá na Biamar, Nova Zelândia, né? Ali por ali, né? Tu viu lá o casal que estava na piscina, irmãos? Meu Deus, já pensou? Aquele ali tem que dar muita glória, irmão. Nasceu de novo. Que pá, quase, hein? Jesus deu vitória. Quem não viu esse vídeo já está viralizando. Terremoto lá, na cobertura, aquelas piscinas assim, arranha-céu que fica na ponta assim do prédio. Tá lá, deitadinho na boia. Daqui a pouco o prédio começa a balançar, eles descem, eles percebem, conseguem ainda levantar e sair, não cair. E a impressão que dá é que o colchão que servia de boia parece que caiu onde eles estavam. Mas tirando isso, tirando milagre, fala para mim, qualquer um vai morrer. Não importa se foi do 20º andar ou se foi do 40º andar. Ou aí sim, um dito popular: o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Hã? O que pesa mais? Os dois, irmão. Se é 1 quilo, é 1 quilo. Não tem mais e menos. 1 quilo de algodão, 1 quilo de algodão, e 1 quilo de chumbo, 1 quilo de chumbo. Assim, irmãos, é o pecado. Todos geram o mesmo resultado: afastamento de Deus e logo morte espiritual. Agora, eu acho que Deus vai achar alguém aqui nessa noite. Vamos ver se ele vai achar? Adultério é pecado, sim ou não? Mas comprar e não pagar também é. Adultério é pecado, e pecado para você ficar longe de ministração na igreja. Isso te disciplina. 3 meses aqui na igreja, se for residente 6 meses, isso se não houver restauração. Aliás, isso se houver restauração. E se for residente, muito dificilmente você vai ter oportunidade de novo. Mas por que a gente não disciplina o cara que não paga ninguém? Se quem não paga é caloteiro, e é pecado também. Aqui não tem não.
Mas nas igrejas está cheio de caloteiro. Aqui não tem não, só perguntar na cantina. Aqui não tem não, só perguntar a Priscila se todo mundo que pegou a camisa da igreja pedindo, falando que vai pagar depois, se pagou. Só você perguntar. Aqui não tem não. Aqui só tem gente que compra e paga. Se fosse verdade, estava bom demais. Seu caloteiro, toma vergonha na cara, seja homem, seja mulher, e honra o teu compromisso, em nome de Jesus, porque o nível de pecado do adúltero é o mesmo que você está cometendo de não pagar. E se alguém não estiver te pagando, pode me procurar, procura mesmo. Só não vou pagar. Mas se você falar, se o fulano e a fulana está te devendo dinheiro e não paga, ó, já é a terceira vez. A quarta eu vou falar com o apóstolo. E pode falar mesmo, pode falar. Neste caso, você não vai fazer fofoca. Porque isso não é fazer fofoca. A fofoca é quando você pega o irmão que está devendo todo mundo, começa a fulano de tal. Olha, é caloteiro. Isso é fofoca. Agora, chegar para o pastor para falar que o bonito, a bonita, não está tendo caráter, postura de cristão, para eu ajudar ele, ajudar ela, tá certo? Ajudá-la, né? Esse negócio de português me enrola. Vou chamar e vou conversar, meu filho, o que está acontecendo? Paga, irmão. E se ele não tiver, melhor dizendo, função na igreja, ele vai ter que ficar sentado no banco até ter caráter. Fornicação é pecado, irmãos? Sim ou não? Mas se vestir de maneira sensual também. As irmãs estão vindo para a igreja sem sutiã agora. E elas chegam na igreja aparecendo um carro com farol. As irmãs estão vindo para a igreja sem calcinha, irmãos. Ai, pastor, nossa, o senhor falou isso de púlpito. Pois aí, você está vindo sem calcinha. Ou quando não, ela vem com uma que parece ser uma calcinha. Tem uma linhazinha assim. Ou então aquela micro que atrás ela faz aquele formato igual da frente, assim, um triângulo. Eu congregava numa igreja que tinha uma irmãzinha, jovem, que ela era bem dotada atrás. Irmãs que são bem dotadas, seja aqui ou aqui, o casal aqui acabou de ir. Você acabou de ir. Irmãos, é engraçado, é. Eu tenho que pregar isso aqui na igreja. Se você é bem dotada, é abençoada, irmã, use vestimenta que vai te guardar daquilo que Deus te abençoou muito, não ficar sendo sensual para o irmão. Porque quando a gente ia para a igreja, que ficava a fileira aqui, a irmãzinha lá adorando, os casalzinhos que estavam atrás, as meninas estavam sempre beliscando os maridos ou os namorados. E eu me lembro que na minha consagração de diácono, eu chamei uns amigos para ir, aí sentou um monte de casalzinho de namorado. Aí a irmã está lá. E os irmãozinhos na frente olhando. Só viu os beliscão. Ah, irmãos. É engraçado, né? Agora, você acha que Deus está rindo lá agora? É o que está acontecendo dentro da igreja. Perna aberta. Já teve vez eu falei assim, amor, fala com a fulana que eu estou vendo a calcinha dela. Eu já falei com a pastora aqui já.
Você acredita nisso? E quando a gente vê alguém assim, que está fora do padrão, a gente conversa. No altar, já aconteceu também no altar. Então, irmãos, fornicação é pecado, ou seja, sexo fora do casamento é pecado. Mas andar, vou te confrontar, eu não vou ter medo de largar em cima de quem está andando assim. Fornicação é pecado, mas andar igual prostituta também é. Para com esse negócio que Jesus não está olhando para isso, que Ele está sim. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E os homens casados aqui, deixa de ser trouxa, irmão. Deixa de ser trouxa. Põe ordem na tua casa. Se a tua mulher está querendo dar igual uma prostituta, põe ordem na tua casa. Seja homem. Pai, se a tua filha, que você está aí criando nos caminhos do Senhor, quer dar igual uma prostituta, corrija. A igreja, irmãos, não é lugar de desfile de moda, muito menos de lugar de programa. Santidade também envolve vestimenta. Cuidado com o artimanha de Satanás, que lá atrás, quando a igreja oprimia com questão de vestimenta, que também ela exagerou com a questão das vestimentas. Aí depois, para querer mudar, corrigir, melhor dizendo, entrou para um outro extremo. Qual é o estilo de roupa, então, apóstolo, que eu tenho que andar? A Bíblia diz que ordem e decência é o padrão de Deus. Ele vai dizer, sensualidade é pecado. Por isso que eu falei esses dias aqui, eu repito, vai para o espelho, Espírito Santo, do jeito que eu estou bem, estou gerando sensualidade. Se tem pai, pergunta ao seu pai. As minhas filhas sempre fizeram isso. Pai, como que eu estou? Não estou se sentindo bem. Pastor até hoje faz isso, amor. Não sei, mas como que tá? Tá tranquilo, meu irmão? Não, realmente isso aí não tá legal, melhor você tirar, isso aí não combina com você. Mas a gente vai deixando, Everaldo, sabe, Daniele? A gente vai deixando, sabe por quê? Porque agora não é século 21. Ah, que isso é exagero. Irmãos, a Bíblia não muda. Você quer avivamento? Você quer avivamento verdadeiro? Você quer a glória de Deus na sua vida? Santidade ao Senhor também nas vestimentas. E não tem esse negócio, não adianta andar com roupão, não adianta e ser fofoqueiro. Nem pode ser fofoqueiro e nem pode andar pelada. Simples. Uma coisa não justifica a outra, irmãos. Imoralidade sexual é pecado? Mas ter ódio também é pecado. Você está com ódio? Você está com ódio, irmão? Você vai para o inferno, você sabia disso? E eu vou te provar o que eu estou te dizendo. Não tem esse papo também de falar, está julgando. Não, estou te pregando a palavra. Eu vou mostrar para você que não vai para o céu. Quem tem ódio não vai para o céu. Ódio é pecado. Ah, apóstolo, você não sabe o que o fulano fez com a fulana fez, é? Então, sabe o que o Evangelho de Jesus disse? Diz, perdoa. Sabe o que o Evangelho de Jesus diz? Dá outra face. Aí não, porque eu não tenho sangue de barata. Glória a Deus. Porque eu pensei que você era barata. Se você é ser humano, não tem sangue. Aliás, dizem que nem sangue a barata tem, né? Não tem isso não, irmãos. Eu sei que quando a gente recebe uma traição, ou sofre uma traição, uma decepção, a gente fica triste. É pecado ficar triste? Não é triste, não é pecado ficar triste. Ficar decepcionado não é pecado. A gente tem aquele momento ali de sentir aquilo que sofremos, irmãos. A gente é ser humano, nós temos sentimentos. Agora, ódio é quando você pega aquele sentimento e vai amargurando dentro de você. E aí Deus é tão bom, porque quando Ele fala para você não ter ódio, você está achando que Deus está defendendo o agressor. Ah, não, eu vou ter ódio, eu quero mais é que ele morra. Só que você não sabe que Jesus está te protegendo, que isso vai gerar um câncer na sua vida se você não mudar. Porque ódio, amargura, gera câncer. Isso a ciência médica já disse.
Não é nem mais a Bíblia que está dizendo. Que quando era só a Bíblia, é exagero. Aí depois você está vivendo o melhor da sua vida, descobre que tem um câncer. Porque você está aprisionado com ódio, com amargura de alguém que te feriu. Não estou dizendo que você não tenha razão para ficar, mas não se trata disso, se trata de vida com Deus, irmãos. E a melhor maneira de você perdoar quem te agrediu, é só você olhar o quanto você agride Deus com os teus pecados. E todas as vezes que você pede perdão, Ele te perdoa, sim ou não? Qual foi o dia que você pode... Pensa aí, lembra aí agora, lembra aí. Começa a lembrar aí do pecado mais horrendo que você cometeu na sua vida. Pensa aí agora, pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para você falar não. Mas pensa aí, seja honesto. Qual foi o pecado mais horrendo que você cometeu? Que você falou, não, Deus deve estar bravo comigo. Quando você pediu perdão, Ele veio na terra e disse assim, ó, tu vai para o inferno, não te perdoo, não quero saber mais de você. Não. Ele diz assim, olha, quando você se arrepende genuinamente e pede perdão, Ele te perdoa, Ele vai dizer assim em Isaías, do teu pecado já não me lembro mais. Ele te perdoa, por mais terrível que seja. Se houver arrependimento, se houver confissão, Ele te perdoa. Só não tem se você não fizer isso. Aí você não quer perdoar. Aí Jesus disse, se você não perdoar, você quer pior do que isso? Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Impureza é pecado? Já estão desanimados já, irmãos? Já está desanimado? Eu nem comecei ainda. Impureza é pecado, igreja? Mas faltar com a palavra também é. Ah, irmão, esse é outro pecado que está dentro da igreja que eu... Não tem nem mais cabelo para puxar. Eu vou lá dia tal, tá? Não vai. Amanhã eu vou, e não vai, e não fala nada, irmão. Não dá satisfação. Eu fico como um besta esperando. Deixei de fazer alguma coisa. Porque o fulano disse que ia e não foi. Eu não estou dizendo de imprevisto, irmão. Houve imprevisto? Até comigo acontece. Ô fulana, me perdoa. Estava indo para aí, eu estava planejado de ir hoje aí, como combinei, mas aconteceu uma situação. Acabou, sem problema. Agora você combina, não vai, não diz nada, e o bobão e a bobana fica te esperando. E eu não estou jogando para ninguém não. Essa mensagem está sendo construída já há uma semana, irmãos, tá? Há uma semana que essa mensagem está sendo construída. Tem a palavra, irmãos. Tem a palavra. Seja uma palavra, seja um crente de palavra. A palavra de Deus diz assim, olha. A palavra do crente seja sim, vírgula. Sim. Não é sim, sim, não. A palavra do crente sim, sim, não. Não é sim, sim, não. É sim, vírgula. Aí está dizendo, então seja assim. Não, vírgula. Não. Porque o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Se você falta com a palavra, você está aliançado com Satanás. Será que isso te choca? Então tenha palavra. Você está entendendo, irmãos, que a gente fica dando valor aos pecados que a gente considera os pecadores, os pecados, mas a gente está cometendo outros pecados. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo, não só aqui, isso é geral. Marca um trabalho na sua casa, dia tal, eu estou lá fazendo trabalho, não vai, e não dá satisfação. Esses dias, um irmão aqui da igreja que está fazendo um serviço para mim, apóstolo, estou te passando aqui para dizer que eu não esqueci do senhor, aconteceu uma situação assim, ótimo, me ganhou. Não tem problema. Imprevistos acontecem. Eu estou falando de gente que não tem palavra, irmãos, em tudo. Se você não vai fazer, não diga que vai fazer. Se você não vai, não diga que vai. É melhor ficar calado, em nome de Jesus. E isso, irmão, também me chateia muito. Eu não gosto de faltar com a palavra com ninguém. E não gosto que ninguém falte comigo. Concupiscência é pecado? Mas dar lugar à ira também é. Roubar é pecado? Mas falar mal do seu irmão também é.
Furtar é pecado, mas inveja também é. E a Bíblia fala assim: trabalhe para comprar. Faça por onde conquistar o que o outro conquistou. Você pode muito bem ser inspirado pelo teu irmão. Caramba, que legal, né? Poxa, fulano conquistou um carro tal, uma casa. Que bom, olha, eu também quero conquistar a minha. Não há problema nenhum nisso, nenhum nisso. Agora, qual a diferença do invejoso para quem tem uma inspiração? A inspiração é desse jeito que eu falei. Que bom, que caramba, que tremendo, hein? Caramba, fulano merece, né? Senhor, também eu sei que eu vou alcançar essa bênção. Agora, inveja. Crente que está abafando, mas também deve estar desviando dinheiro da empresa. Deus vai me dar uma melhor. Inveja. Irmãos, isso é pecado também, irmão. Isso é pecado. E também leva para o inferno, igual o adultério, igual a fornicação, igual a impureza, igual tudo isso que eu falei. Quebrar princípio de autoridade é pecado? Estamos ensinando isso de manhã. Mas falar palavras torpes também. Vou traduzir. Xingar também é pecado. O que tem de crente xingando, irmãos? Aqui é uma benção, adora, faz cena e tudo. Mas em casa, quando a ira vem, o vocábulo só palavrões. E às vezes é palavrão que nem um ímpar às vezes fala. Aí pior agora, para te chocar, para você ficar chocado mesmo. Tem pastores xingando. E agora tem aí meme de um monte de pregadores que xingam no altar. Vocês já viram memes? Ainda bem que você não viu, nem procura ver. Isso aí não é para crente procurar para ver, não. Se envergonha. Se envergonha. Mas um monte, já não, né? O primeiro que eu vi uma vez, eu já fiquei escandalizado. Agora tem um monte, irmãos. Um monte que está pregando e xinga. Cláudio, será que a gente já foi arrebatado e não sabe? Meu Deus do céu. Crente não xinga, irmãos. Não xinga. Xingamento é para o ímpio, para o mundano. Eu quero acreditar que você é de Jesus. Você é crente em Jesus. E a gente está deixando o evangelho cair no descrédito de muita gente por causa dessas ações, irmãos. Mentira é pecado, irmãos? Como é, né? Até comparado como filho do diabo. Você sabia, se você mente, você é filho e filha do diabo? Também não estou te julgando. Se não me falha a memória, é João 8,36. Se não for o 36, é no capítulo 8. Se você vive mentindo, você não é filho de Deus, é filha e filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Mas fofoca também é pecado, irmãos. Fofoca também é pecado. Idolatria é pecado? Mas inimizade também é. Se vive de inimizade, você não está bem com ninguém. Feitiçaria é pecado? É, mas discórdia também é. Você não concorda com nada, nada está bom para você, tudo está ruim, você só vive reclamando, não concorda com nada, vamos para a direita, não vamos para a esquerda. Esquerda, oh meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Para a esquerda, vamos comprar o terreno, não, quem comprar o terreno? Para que terreno? Vamos ampliar o tempo, para que ampliar o tempo? Já está bom aqui dentro. Vamos alugar o terreno para o estacionamento, para quê? Deixa na rua mesmo. Não concorda com Deus, como que é? Deus me livre. Mas aqui também não tem isso, glória a Deus, aleluia. Está todo mundo feliz com o estacionamento, está todo mundo feliz aqui que vai começar a obra de ampliação. Avareza é pecado? Egoísmo também é. Dissensão é pecado? Essa aqui vai... Jesus! Vou perguntar de novo, irmão.
Dissensão é pecado? Aquela pessoa que gosta de ficar arrumando confusão dentro da igreja e levando os outros a arrumar confusão. E tu tá vendo, fulano falou que você não presta. Ih, fulano falou que vai te pegar. Mas jogatina também é. Tigrinho também é. Ah, pô, o senhor está exagerando. Sabe o que é jogatina? Olha aqui para mim. Para um ganhar, ou para poucos ganharem, muitos têm que o quê? Que perder. Aonde Deus aprova que para um ganhar, ou poucos ganharem, tantos têm que perder. Aonde Deus está nesse negócio? Aí pior, isso é só o início do problema, do BO. Mas o negócio se torna pior, que geralmente um demônio acompanha a jogatina e faz a pessoa fazer o quê? Ficar viciada. E se ela fica viciada, ela deixa de quê? Às vezes, para fazer o jogo? Comer, pagar a escola do filho, de pagar a unha da mulher, o cabelo da mulher, a roupa da mulher, o shopping da mulher. Ê, mulherada, fala comigo. Não entrega o dízimo que é do Senhor. E tá igual Saul dizendo que trouxe uns despojos e não matou Agag para poder consagrar o Senhor. Não, é que eu estou deixando de entregar o que é do Senhor, porque quando eu ganhar o dízimo vai ser alto. Quando eu ganhar, tu tá inspirado, hein? Tá pregando comigo, vamos lá? Mentiroso. Mentiroso. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia afirma que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Ele não dá porque é pouco. E ele não vai dar porque ele vai achar que é muito. Que ele não vai dizer assim, é muito dinheiro para o pastor. Está pensando que ser pastor é mole, irmão? É. Por isso que eu falo às vezes, tu toma o cálice que eu tomo, quer tomar, eu digo que nem eu quero. Tomo porque Deus me chamou. E eu me entendi. Cuidado, irmãos, com as novas artimanhas de Satanás. Tem um monte de crente jogando negócio de jogo, de futebol. Qual é o nome desse negócio aí? Fala aí. Qual que você joga mesmo? Botafoguense, fala aí. Foi só para brincar. As bets da vida. Não, as bets. Vá trabalhar, irmãos. Faz investimento. Existe investimento. Investe em criptomoeda, em ações. Existem maneiras legais de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Existem maneiras. Você quer ver uma coisa que não é pecado, para mim pelo menos não é? É título de capitalização. Não é pecado. Por quê? Porque depois o banco te devolve ainda com juros ainda. Ele apenas usa o seu dinheiro para fazer investimento. Aí tu deixa um tempo lá, e aí no período que termina, ele te devolve com algum tipo de rendimento ali. Ele não fez você perder para ele ganhar. Deu para entender? Aí eu sei que você está doido para perguntar, telecena é pecado? Não. Pode jogar telecena. Na minha visão, pode. Eu não jogo. Porque é a mesma coisa. Você é um título de capitalização. Vai querer jogar agora, irmã? Aliás, eu não sei nem porque que eu falei isso, moço. Meu pastor disse que telecena não é pecado. Manchete das redes sociais. Amanhã. Tá igual alguém assim que eu não estou nem olhando para ela. Estava investindo em Bitcoin, achando que estava pecando. Aí, irmãos, no dia que eu falei assim, irmãos, faz investimento, eu estou fazendo também investimento em criptomoeda. Irmãos, ela deu um glória, deu um aleluia, falou em língua estranha. Ela apóstolo, que alívio.
Eu pensei que eu estava no pecado oculto. E ainda para fazer missões, irmãos, é mole. Depois que você achou que era pecado. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Eu sei que é uma mensagem que não é confortável para se ouvir, irmãos, mas a gente precisa ouvir. O negócio tomou um rumo terrível. O que tem de gente que não quer saber de igreja mais, não quer saber de crente mais, não quer saber de pastor mais por causa dos maus exemplos, por causa dos maus testemunhos, não está no gibi. Bebedice é pecado, para encerrar aqui essa parte. Bebedice é pecado, mas comer demais também, glutonaria também é pecado. Talvez seja um dos que eu mais cometo de pecado. Comer desordenadamente é pecado. Tem um membro que está chegando na minha família, não vou dizer quem é não, que ele é muito consagrado. Eu tenho uma admiração porque ele é muito consagrado, porque todo dia ele vai no monte, pratinho da criança. Não estou nem olhando para ele. Mas eu estou numa esperança, irmãos, que a partir de outubro ele vai ter que colocar arroz e feijão na casa da minha filha. Já viu um meme dos pais indo na casa do filho? Já viu? Que o pai chega lá, abre a geladeira, pega tudo, senta, pega a roupa, joga assim. Irmãos, eu estou doido para fazer isso. Eu estou contando os dias para fazer isso. Mano. E eu vou no início do mês que a geladeira vai estar cheia, para pegar umas peças de carne, para pegar uns danones, os biscoitos. Ah, fala papai, fala mamãe, você está querendo fazer um beijo, fala. Aquele meme, irmão, é muito top. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você me dá mais alguns minutinhos? Eu preciso terminar essa mensagem. Vou ler para ser rápido. As consequências do pecado. A Bíblia mostra muito claramente quais foram as consequências do pecado. O homem caiu de sua retidão original e a imagem divina nele foi desfigurada. A comunhão com Deus foi quebrada, o relacionamento com o Criador foi rompido. Antes da queda, o homem carregava a imagem de Deus. Lembra que eu já ensinei aqui? A palavra imagem vem da exprão no hebraico tselen, que significa sombra. Lá no plano original de Deus, o homem, ele era a sombra de Deus, ou seja, quando o homem andava, era Deus andando, mas o pecado veio, desfigurou esta imagem, denegriu essa imagem. Mas a bênção, queridos, é que em Cristo Jesus, esta imagem, ela é restaurada em nós. O que a palavra cristão significa? Pequenos cristos. O que nós precisamos nesse tempo de avivamento, é deixar o Espírito Santo moldar o caráter de Cristo em nós, a fim de que ao andarmos, alguém diga assim: ali vai um cristão, ali vai uma cristã. Precisamos restaurar isso, esta imagem. E não vai ali um 7-1, vai ali um sem palavra, vai ali um crente sem vergonha, porque, irmãos, é isso que estamos ouvindo. Que coisa triste para a igreja. Você se compromete comigo de pelo menos tentar mudar essa realidade, sim ou não? Nesta casa, o homem, aliás, eu peguei a frase incompleta aqui. A palavra que, essa frase nesta casa é o que eu tenho ensinado sobre que a imagem significa sombra. O homem era a sombra de Deus na terra, pós-pecado. O homem se tornou um símbolo da rebeldia contra Deus, pós-pecado.
Romanos 3:23, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. O pecado trouxe morte espiritual. Está aqui, ó, toda a humanidade se tornou morta em ofensas e pecados. Efésios 2, de 1 a 3 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Ele está dizendo aqui que o pecado nos separou de Deus, nos destituiu da presença de Deus, nos desfigurou de sermos parecidos com Deus. E ele está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: outrora vocês eram conduzidos, levados por pensamentos errados, por potestades malignas, por demônios, por influências mundanas. Era assim que vocês eram. Mas agora vocês são filhos de Deus. Além disso, a menos que o pecador seja vivificado de seu estado de morte espiritual, o pecado conduzirá à morte eterna. Portanto, o inferno é uma das terríveis consequências do pecado. Aí, como diz o texto, que é a base da mensagem, porque o salário do pecado é a morte. O homem, por causa disso, se tornou escravo do pecado. Sua natureza tornou-se totalmente depravada. Ele foi completamente corrompido pelo pecado em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Pecar tornou-se algo natural para o homem. João 8,34 diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. De quem você é escravo? O homem se tornou escravo do diabo. Devido ao pecado, o homem passou a estar debaixo do domínio do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início, desde o princípio. Começando a encerrar. Em quinto lugar, Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Aleluia. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como já sabemos e acabamos de ler, Jesus é a única verdade que liberta o homem do pecado. Somente Ele pode promover uma verdadeira libertação. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Todo aquele que nasce em Cristo se torna uma nova criatura. Eis que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. A pergunta é: você tem se comportado como nova criatura? Já não vive mais para o pecado, e o maligno não lhe toca. Conforme 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Viu? A diferença é, você não vive mais pecando, você até peca, eu também peco, mas eu não vivo mais pecando. Outrora, quando eu era filho da desobediência, quando eu não tinha nascido em Cristo, o pecado imperava em mim, me dominava, me escravizava, mas agora eu estou liberto em Jesus. E aí existe uma frase muito bacana que fala no meio cristão, que resume isso. Diga assim: o ímpio peca por hábito, o cristão peca por acidente. Simples assim. Você peca, mas você não vive mais pecando. É diferente. Romanos 6,22 diz: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que lhe colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Por isso que eu falei que hoje começa, os domingos que vão seguir começando com hoje, um processo de sermos levados a uma vida de santidade. Porque o pecado mata, mas Jesus nos vivifica pelo seu Espírito e pelo sacrifício que Ele fez por nós. Ele foi a propiciação do nosso pecado, ou seja, Ele se entregou em nosso lugar. Concluindo essa palavra, o louvor aqui em cima já. Tudo o que nós precisamos fazer nesta noite é confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus.
1 João 1,19 diz, 1,9 diz, digam comigo, se confessarmos, mais forte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Jesus é o prometido que nasceria de mulher, esmagaria a cabeça da serpente e derrotaria Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele é o único que tem o poder de nos libertar do domínio das trevas e nos transportar para o seu reino, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Fique em pé agora comigo, por gentileza. Coloca aí para mim, por gentileza, aqueles Romanos 6, de 12 a 18 na NVI. Olha aqui para mim aqui, por favor. Você recebeu uma palavra da parte de Deus para tratar do seu e do meu caráter. Eu também me incluo nisso. Enquanto nós vamos adorar, depois de ler esse texto, você vai colocar em prática o que você recebeu de Deus. Esse é o momento de nos quebrantarmos e deixar o Espírito Santo nos purificar de todo pecado. É o momento de você clamar pelo sangue de Jesus e falar: Jesus, que o teu sangue venha me purificar de todo pecado. Confessa, meu amado, confessa, minha amada, confessa o seu pecado para o Senhor. Não precisa confessar para mim, eu não tenho o poder de te perdoar, mas prostra-se diante do Senhor no seu lugar, ou vem no altar, não importa, coloca a boca no pó se precisar, mas faça algo, reaja, confessa os seus pecados. O salmista disse que enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos ficaram doentes. Mas aqueles que confessam pecados alcançam misericórdia. Eu vou ler do 12 ao 18. Eu vou ler os pares, vocês os ímpares, e vocês leem comigo para a gente poder encerrar adorando e se quebrantando diante do Senhor. Aqui está, irmãos, um texto também excelente para você estudar depois, capítulo 5 e capítulo 6 de Romanos é tremendo. O 5 vai falar sobre a justificação pela fé, e o capítulo 6 vai falar sobre a questão do pecado. Diz assim o texto: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. A igreja: pois o pecado não os dominará, pois o pecado não os dominará, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, que não é barata. A igreja: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou obediência que leva à justiça? A igreja: antes de eu ler o 18, olha aqui para mim. É isso que Deus está esperando de nós. Mas graças a Deus, porque embora vocês não tenham sido mais escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Esta palavra de ensino que eu estou te dando aqui nessa noite, você está recebendo de coração? Isso que Deus quer saber. Vocês foram, eu creio nisso, nós fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Aleluia, aleluia. Agora diga comigo, Provérbios 28, 13. Digam comigo: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Agora é só se quebrantar, confessar e continuar a caminhada. E vamos adorar o Senhor.
A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.